Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de eu poder primeiramente vir a esse estado onde eu tenho a oportunidade de conhecer um pouquinho também do povo que está se preparando para morar nos céus. Embaixo desse rival. Eu trago aqui o abraço do meu pastor presidente, pastor Adalberto Santos Dutra, a toda essa igreja, ao querido e amado pastor Carlos, a teus obreiros, ministério, tá? E para mim é uma honra muito grande, né, de poder conhecê-los. Amados, eu quero combinar uma coisa com vocês, mas vamos fazer um acerto aqui antes de eu começar a ministrar a palavra. Quando eu e você somos convidados para ir a uma festa que nos dignifica, uma festa de formatura, e você recebe um convite para uma festa de 15 anos, como testemunha de casamento, enfim, tantas datas assim importantes, a primeira coisa que você faz, nós vamos a um salão de beleza. Lá damos um tratamento no cabelo, por que não dizer na pele. Depois vamos tratar do nosso visual. Aí vamos até a loja, enfim, né? Por quê? Porque aquele convite é um convite de honra. E nós não podemos nos apresentar de qualquer jeito. E por isso eu louvo a Deus pelo 28º aniversário desse ciclo de oração chamado Filhas de Sião. Sabe por quê? Na casa de Deus eu aprendi que tem que ter decência, e ordem. Vocês estão uniformizadas. Isso é a primeira coisa que se apresenta como a que está dentro da festa. Quando faz 15 anos, a moça não se produz lá desde o cabelo a planta do pé? Sim, se produz. E vocês não são diferentes. Vocês estão fazendo o 28º aniversário. E a história maravilhosa começou com 20, né? E hoje está aí. E eu tenho certeza absoluta que nessa noite muitos vão sair de lá para poder engajar nesse grande exército que é o Senhor Jesus. Nem que Deus tem que descer lá embaixo para buscar alguém. Aí Ele faz isso. Ele faz isso. O meu Deus, a quem eu sirvo, Ele faz isso. Mas que bom que não precisa Deus mandar eu descer lá para buscar alguém hoje. Se Deus mandar, eu vou. Se precisar subir na galeria, eu subirei na galeria, em nome do Senhor Jesus. Fica mal. Você imagina então, você se produz para aquela grande festa. Esses corais, que lindo, tudo uniformizado. Eu sou muito observador, porque nós lá gaúcho, nós somos assim. A gente fica observando tudo, os mínimos detalhes. E eu vejo aqui uma festa maravilhosa e abençoada. Um louvor mais lindo que o outro, mais abençoado que o outro. Isto é maravilhoso. Eu imagino como está o coração de Deus agradado. Aleluia. Só tem uma coisa, amados, isso que eu quero combinar com você. Nós chamamos isto lá, quando a gente vai fazer, a gente busca para fazer uma maquiagem. Permita eu sair um pouquinho aqui da frente, não tem problema? Não, tem cuidado, né? Amados, imagina para poder, aquele toque que as mulheres dão lá para uma espinhazinha, aquela, como é que chama? Blush. Não bonito, né? É isso mais ou menos? E não vem me dizer que eu já não sou mais esse tipo. Para com isso, irmã. Para com isso. Você tem que se tratar
você tem que se arrumar para o teu esposo, você que é casada. Viu? Você imagina que prazer tem um homem ter um esposo, trabalha na empresa, aqui não sei, acho que não tem muita empresa, mas no comércio, trabalha lá o suor, derrama suor e tudo, para chegar em casa, a primeira coisa quando olha a esposa, para dar de saudade, passou 12 horas, 8 horas, chega aquela saudade para dar um abraço, um beijo, sentir o cheiro, o perfume da esposa, a primeira coisa que se apresenta, o cabelo parece uma vassoura. Que prazer tem esse homem? Não, vamos ser sinceros, pode parar. E não vem tentar me enrolar de nada, pode parar. Eu tenho uma esposa linda no meu lar, viu? E ela sabe dos cuidados que ela tem. E eu louvo a Deus por isso. Você já parou para pensar? Você, tu tem um turno de trabalho lá, tu chega em casa, louco para ganhar um carinho, aquele cheiro gostoso, perfume que ela usa, não é verdade? Vamos ser sinceros, os homens aí, ó, por favor. Aí chega em casa, cheirando... alho, cebola e tal. Mas eu sou dona de casa, tudo bem. Então, se ele chega às 6 horas, 18 horas em casa, você, minha amada irmã querida e abençoada, então, assim, ele chega às 18 horas em casa, então começa, faça teu trabalho, dá uma apurada, arruma, tu deixa tudo em ordem, porque o homem gosta de horta, solar, tudo brilhando, bonito, organizado. Todo homem, toda mulher gosta. Aí, às 18 horas chega em casa, então, pois é, às 17 horas vai lá, toma teu banho, bota aquela roupa que só você sabe que ele gosta, teu esposo. E você lembra quando era namorada dele, que você se arrumava, se emperiquitava, né? Para que ele chegava, ele via à noite aquele sorriso, né? Porque ele sabia que ia encontrar com a amada dele. E por que casou, deixou tudo de lado, foi relaxando? Pelo amor que você tem em Jesus. Guarda, procura guardar o teu casamento selado. É um preço que tu vai pagar, mas guarda o teu casamento. Se ele pega um ônibus, lá tá aquelas tias, toda cheirosinha, vestidinho provocante, e não vem me dizer que não é, aquela barriguinha de fora, o abdômen aquele, né? Oi, é o mundo, mas nós moramos no mundo, convivemos no mundo, só não somos do mundo, nós temos uma separação, mas enquanto você tiver, cuida do teu casamento. Amém, irmã? Amém, irmãs? Amém. Então, olha bem, o que eu falo lá fora, a gente busca uma maquiagem para tapar alguma coisa, porque vai naquela festa e quer apresentar-se bem. Mas e na igreja? Agora vamos mudar da maquiagem física, vamos mudar agora para uma maquiagem espiritual. Muita gente vem para a igreja maquiado espiritual. Muita gente vem para a igreja usando uma máscara. Aí eu vou, não fique chateado comigo, pelo amor de Deus, eu prometo que segunda-feira eu vou embora. Não fiquem tristes, porque segunda-feira eu já vou embora. Mas eu tenho que falar a verdade. Quando eu tomei uma posição, uma postura na minha vida espiritual, eu disse: Deus, pode custar o que custar, mas eu vou falar a verdade para todo mundo. Aleluia. Agora, se segura no banco, por favor. Tem muitos se dizem homem de Deus. Vou parecer que eu sou machista. O gaúcho é taxado de machista. Homens espirituais. Ó, se dizem homens espirituais. Mas tem muito homem que se diz homem espiritual se escondendo atrás de uma Bíblia. Tem muito homem que se diz homem espiritual se escondendo atrás de um cargo dentro da igreja. Tem muito homem que se diz homem espiritual se escondendo atrás de um terno importado, não é meu caso. De uma gravata importada, não é meu caso. Tem muitos por aí. E olha que a gente tem andado um bom bocado. Dentro da igreja um santarrão,
mas lá fora só Jesus, só o sangue de Jesus. Ah, mas e as mulheres? Tem muitas mulheres que se dizem mulheres espirituais. Não é o caso de Belém do Pará, pelo amor de Deus. Não é o caso daqui. Mas tem muitas mulheres, se dizem mulheres espirituais, se escondendo atrás de um cabelo longo. Tem muitas mulheres de Deus, se dizem mulher de Deus, se escondendo atrás de uma saia longa que vai varrendo para poder passar. Ei, acorda! Pelo amor de Deus, acorda. Sabe por quê? Você tem que viver a verdade, a palavra de Deus. Chega de estar olhando para o terno do irmão, chega de estar olhando para o sapato que a irmã está usando, enfim, chega de usar, mas olha para você em primeiro lugar, para dentro de você, porque tu olhar para dentro de você e encontrar Jesus na tua vida, glória a Deus, o caminho está aberto para a salvação da tua alma. Ei, um minutinho, por favor. Amanhã, de manhã, eu fui convidado a trazer uma mensagem aqui. Eu vou trazer a mensagem, se Deus permitir. Amanhã de manhã eu vou falar sobre a verdade. Ei, aqui, agora, mas presta atenção. Eu quero que você pergunte para quem está do teu lado. Presta atenção. Pergunta e presta atenção, mas olha nos olhos dela. E pergunta para ela o seguinte: você conhece a verdade? Mas quando tu fazer essa pergunta, não faça sorrindo, isso não tem graça nenhuma. Faça uma pergunta séria e olha a resposta que essa pessoa, olho no olho. Faça isso, pergunta: você conhece a verdade? Ok, olha para mim agora. Olha para mim, por favor. Quando você perguntou para essa pessoa que está mais próxima de você, ela te respondeu com ironia, com vergonha, ou verdadeiramente ela te deu a resposta que ela está vivendo? É profundo, né? Pergunta de novo assim, ó: você conhece a verdade? Olha bem, não pergunta isso, espera um pouquinho. Pergunta assim, ó: você conhece a verdade? E daí ela vai dizer sim ou não. Agora já mudou, já não vai aquele sorriso amarelo que estava antes, né? Agora é uma coisa sincera. Aí se ela dizer sim, daí tu pergunta assim: e tu tem vivido a verdade? Só isso. E não, ela não precisa responder para ti, porque aí deixa o Espírito Santo falar. Pergunta então: você conhece a verdade? Agora pergunta se ele está vivendo a verdade. Olha, meu Deus, profundo, né? Não dá vontade de chorar agora? Se você verdadeiramente mergulhou nas profundezas do oceano do Espírito, a vontade agora é de chorar. Porque quando de nós estamos vivendo não uma verdade, mas uma grande mentira. Mas amanhã de manhã eu vou falar sobre isso. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero aqui a irmã Edneia. Quem é a irmã Edneia? Ali está. Parabéns, amado. Você que está à frente desse grupo. Que Deus os abençoe e continue te usando, viu? Para fazer cada ano uma festa mais linda e quanto mais abençoada. Em nome de Jesus, tá? Parabéns a todo este grupo do Círculo de Oração. Queridos, ali o tema: Deus convida mulheres comprometidas com seus princípios a trabalharem em sua obra. Eu vejo muitas perguntas. Primeiro, Deus convida. Primeiro ponto. Segundo, mulheres comprometidas. Mulheres está cheia aqui, né? Cheia de mulheres. Agora, Deus procura mulheres comprometidas, que é diferente. A terceira, com princípios. Deus procura, aliás, Deus convida. Primeiro ponto. Segundo ponto,
mulheres comprometidas. E vamos acrescentar aqui, e homens comprometidos, e jovens comprometidos, e adolescentes comprometidos. E depois ele finaliza com princípios. Ei, você tem princípio na obra de Deus? Você tem vivido princípios? Aquilo que Deus verdadeiramente quer que você viva como servo de Deus, como serva de Deus? Ou você simplesmente veste uma capa ou coloca uma roupa para louvar o nome do Senhor? Se tu fala só para cantar bonito, o mundo está fora. Aí fora está cheio de cantores que cantam, que olha, chega a dar vontade até dormir. Canto lindo mesmo. Agora eu quero ver se Deus está na vida deles. Cantar bonito, chama uma criança, ela canta inocentemente, canta do jeito dela. Eu vou cantar daqui um pouco mais também aqui. Só daí você vai ter que tapar teu ouvido, porque é desafinado, meu Deus, os músicos e tudo cantando aquele jovem que cantou, e meu Deus, a velha guarda, né? Que coisa séria. Mexe com a gente, né? Os louvores de vocês foram fantásticos. E eu quero pedir, na hora do convite, eu quero que vocês cantem o mesmo louvor que vocês cantaram antes, tá bom? Porque Deus vai fazer gravata de obreiro aqui, fazer assim no pescoço deles, viu? No final dessa vida, acho que vai bacana. Porque Deus está interessado em homens e mulheres comprometidas com Deus, com a verdade, com a sua palavra. A história diz que os medos e os persas tomaram a Babilônia em 539 a.C. E em 537 a.C., Ciro publicou um decreto que os judeus que tivessem saído da época da terra, que foram expulsos, retornassem à terra ali de Israel. Liberados por Zorobabel, um grupo numeroso de exilados voltou a ajudar no ano seguinte, naquele decreto que foi assinado por Ciro. E o templo então agora é reconstruído. Aí chega Neemias em 444 para restaurar os muros que ali foram derribados. Mas o que me chama a atenção em tudo isso é que as pessoas tinham sido expulsos, eram exiladas, tiveram que abandonar a sua terra de origem, e ali eles ganharam muitas feridas, mas as feridas não eram no corpo físico, eram na alma, eram feridas no coração. As pessoas saíram machucadas porque perderam pessoas queridas, perderam famílias. Mas agora então eles podem retornar. E eu digo para vocês que Deus escreve um decreto que é a lei do Senhor, dizendo, olha, depois dessa peça que vocês acabaram de verificar, das irmãs aqui, para poder retornar. Porque ela conheceu a verdade verdadeira. E ela pôde viver. O desânimo foi embora, a fraqueza foi embora, e habitantes, para poder imperar a verdade. E essa verdade é que tem que imperar na tua vida, para que você conheça a verdade. E lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa manhã de manhã nós vamos falar sobre isso aí. Amados, abra a tua Bíblia lá no livro de Ruth. Vamos falar um pouquinho. Amados, eu quero falar sobre família hoje. Meu Deus, não sei, mas vamos ver o que dá para fazer aqui, ó. Ruth, abra a tua Bíblia no livro de Ruth. Eu tenho certeza que Deus falará profundamente contigo nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você achou? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, ó.
E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Ei, agora pode fechar tua Bíblia e agora tu vai prestar atenção olhando para mim aqui, ó. Lembra da passagem do coxo lá? O Pedro e João subiam e ele disse ao Pedro: olha para nós. Hoje tem muita gente que se diz assim: olha para mim, vai enxergar tanto defeito. Jesus é o sangue, né? Mas nós, servos de Deus, tem que dizer: povo, olha para mim e veja um referencial de Deus na minha vida. Amém? Amados, ali existia uma família, como eu e você temos uma família. Aquele homem chamado Elimeleque, um belo dia, ele, um homem bem estruturado como família e como bens também, um homem com uma estrutura tranquila, mas ali começou a perecer em Belém de Judá. A fome bateu sobre aquelas terras, aquele povo. Então ele pegou, eu imagino ele pegando umas 2, 3 Scania, esses caminhão grande, colocando a mobília em cima, todos os bens que ele possuía, e saiu da cidade de Belém de Judá, saiu daquela terra e foi peregrinar lá nas terras de Moabe. O engraçado, presta atenção, ele saiu bem, a família saiu cheia, tranquila, bem à vontade. Eles, quando chegam, ali vai Elimeleque com o pai, Noemi como esposa e mãe, e 2 filhos, o Malom e o Quilion, ali como crianças. Passa um tempo, eles chegam naquela terra, se instalam lá nas terras de Moabe, e estão vivendo tremendamente tranquilo, porque eles saíram tranquilo daquela cidade. Aquelas terras saíram bem, financeiramente estavam tranquilos, mas como ali bateu aqueles problemas lá, eles saíram, não quiseram enfrentar aquele problema. Quando chega lá em Moabe, se instalam e começam a viver tranquilamente, porque tinham condições. Passam seus anos, de repente, o que aconteceu? A primeira tragédia: Elimeleque, como pai, acaba de falecer. Quando Elimeleque falece, ficam os filhos pequenos, e a Noemi, então, como mãe, cuidando. Enquanto eles tinham condições financeiras, viviam tranquilamente. Mas o tempo vai passando, as crianças vão crescendo, e agora então começam a trabalhar. A Noemi fica desamparada de esposo, mas com compensação tem uma família ainda, que são os filhos. Eles crescem, começam a trabalhar e começam a trazer então a sustentabilidade para aquela mãe viúva. E o tempo passa, eles então agora ficam grandes. Eu vou correr um pouquinho por causa do horário. Eles começam então agora crescidos, trabalhando, estão tranquilos, porém conhecem 2 moças, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. O Malom se agrada de Ruth, namora e acaba casando com Ruth, que eram as moças moabitas, moradoras de Moabe. O Quilion se agrada de outra moça que conhece, chamada Orfa, namora e casa com Orfa. Aí tá beleza, até aí beleza pura, constituem famílias. Então eles estão ajudando a sua mãe. Então a mãe agora não é desprovida financeiramente, mas está vivendo bem, está tranquila, porque tem ali uns subsídios dos filhos, né? Mesmo os filhos com família, mas ajuda a sua mãe, a Noemi. Os anos passam, se passam 10 anos depois de casados, o Malom e o Quilion casados. Então agora se passaram 10 anos.
Malom e Quilion acabam falecendo também. E agora começa um problema muito além do que a Noemi poderia imaginar. É um problemão. Por quê? Porque ela, como viúva, agora vai ter que viver do sustento próprio dela. Agora tem duas noras que vão depender também do sustento dela. E o que acontece? Começam a entrar em desespero, porque a terra ali, aonde estão, em Moabe, começa também a perecer. Olha bem, então aquele problema que no início era, virou um problemão. E agora são 3 viúvas. Ei, eu quero perguntar para você que me ouve aqui, mulher, hoje é um trabalho especial do Ciclo de Oração. Presta atenção olhando para mim aqui, ó. Tem muitas mulheres, não é o caso daqui, mas tem muitas mulheres viúvas de marido vivo. Tem muitas mulheres viúvas que não pode, ou tem um esposo. Tem um esposo em casa normal, mas ela não pode contar com nada do esposo, porque o esposo gosta mais de parar fora de casa do que dentro de casa, como família. Tem muitos que saem na sexta-feira e só retornam para o seu lar na segunda-feira. Uns vão jogar futebol, outros dão uma saída, uma excursão, vão com os vizinhos, com os amigos, enquanto a esposa fica sozinha. Talvez perecendo necessidades, e quando vai querer contar com seu esposo não está presente no lar. Então, mulheres casadas, mas mulheres viúvas de maridos vivos. Como também ao contrário, homens casados, constituindo famílias, porém homens viúvos de mulheres vivas. Graças a Deus que na igreja nós não temos esse problema. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ali está aquelas 3 mulheres desamparadas. E na época, parece que as mulheres viúvas, parece que ninguém dá valor, né? Ao contrário que a Bíblia nos ensina, né? Para nós ajudarmos as viúvas, as pessoas desamparadas. E eu pergunto para você assim, amados, começou, nós estamos em março, né? 3 de janeiro, fevereiro, março, 3 vezes. Não responda para mim, mas responda para você mesmo que me ouve nessa noite. Quantas almas você trouxe lá do mundo para a casa do Senhor e começou a tratá-las, começou a ajudá-las, começou a verdadeiramente prestar o teu auxílio como servo de Deus, como serva de Deus? Quantos? Você sabe que quando alguém retorna para a casa do Senhor, parece o filho pródigo lá, né? O irmão do filho pródigo. Quando alguém é recebido, aqui eu sei que Belém Pará não tem esse problema, mas no sul é terrível. Quando recebe um irmão que estava afastado, uma irmã que estava afastada, começa a brotar o ciúme. Vai tomar o meu lugar na banda. O cara toca bem. A irmã vai tomar meu lugar no coral, porque canta, parece um passarinho. Que coisa linda. Quer dizer, parece que fica ameaçado. Quando o irmão que está desviado está parado na fé, desviado muito forte, viu? Está parado na fé, quando retorna, começa a brotar um ciúme em alguém dentro da igreja. Em vez de fazer festa, porque a Bíblia diz que lá no céu os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende e vem por redil. Mas ao contrário, parece que nós ficamos um pouco temerários e assim, mas será que não vou perder meu lugar? Será que o pastor já não vai começar a olhar para ele ou para ela em vez de começar a olhar para mim? Só o sangue, mas Jesus é bom, né? Aquelas 3 mulheres agora viúvas, desamparadas, de repente o amor daquela mulher, daquela mãezona chamada Noemi. A Noemi olha para as suas noras, e eu imagino ela olhando como filhas, porque, amados, cá entre nós, né? Você que é mãe, você que é pai,
Eu tenho dito, eu tenho 4 filhos, 3 filhos biológicos e uma menina que é filha do coração, filha adotiva. E eu tenho dito assim, ó, eu disse para eles, noras tu encontra em qualquer lugar, tu encontra nora, está cheio, só o rapaz ser bonito, tá aqui, ó, não é verdade? A mulher também, a menina, sendo uma menina bonita assim, dos irmãozinhos aqui, ó, de olho, parece que anda de binóculo em cima, né? Não, agora, olhar como filho ou como filha é diferente. Um genro e uma nora tem que ser para mim e para você como filhos. Amém? Amém. Aleluia. Aquela mulher, aquela mãe, aquela sogrona chamada Noemi, quando ela fica desamparada juntamente com as suas 2 noras, são viúvas, passando dificuldades, porque elas chegam a um ponto que os bens foram consumidos, as finanças já foram embora, começa agora a operar no vermelho, então começa a ter problemas, né? Então o que ela faz? Ela, com um amor maravilhoso no seu coração, ela chama suas 2 noras, a Ruth e a Orfa, e diz o seguinte: não tem outro jeito, nós pagamos aluguéis, agora já tivemos que vender os nossos bens e vamos ter que retornar, não tem outro jeito. Vocês estão a fim de voltar comigo? Porque lá na minha terra, agora eu vi um comentário que as coisas começaram a mudar, está ficando bom, está ficando legal, lá vamos voltar. O que vocês acham? São parceiras? Somos, vamos contigo. Só porém a Bíblia diz que elas retornam a pé agora. Elas não tinham chegado com 3 carretas carregadas, aquela família abastada, financeiramente tranquilos. Agora então elas chegam, agora vão deslocar das terras de Moabe lá para Belém de Judá. Agora a Bíblia diz que estão voltando a pé. Eu imagino, quem sabe, com alguns carrinhos de mão, carregando alguma coisa que sobrou ainda, que não conseguiram vender. Então aquilo ali para não botar fora e não dá, vamos ter que levar isso aí. Paramos aí, quem sabe levando um fogão, paramos, cozinhamos alguma coisa que encontrar e vamos embora. Mas o que me chama a atenção, retornaram a pé. E a pessoa a pé não leva muita coisa, né? Quando de repente o coração de Noemi começa a apertar, começa a condoer-se, e ela chama as 2 noras e diz assim, porque ela amava aquelas 2 noras como filhas. Ela diz assim para aquelas noras: olha, é o seguinte, quem sabe vocês retornam para o povo de vocês, retornem para as mães de vocês, retornem para as famílias de vocês, porque ao menos lá fome vocês não vão passar, alimentação vão ter. Quem sabe vocês retornam para lá. Só porém ela, Noemi, sabia que aquelas noras não serviam a Deus como Noemi e sua família serviam. Mas ela não tinha outra opção. Ó, vocês voltam para a família, porque a fome vocês não vão passar dificuldade, aí vocês vão passar, mas talvez a barquinha aí vai estar tranquila. Uma delas, que bem se beijaram ali, uma órfã achou legal. Eu acho que eu vou retornar. Eu vou retornar porque lá, verdadeiramente fome, eu não vou passar na casa da minha mãe e do meu pai. Retornou. Mas a Ruth disse: olha, eu não vou. Aonde você estiver, Noemi, eu estarei contigo. Aonde você comer, Noemi, eu comerei ao teu lado. Aonde, Noemi, você congregar, eu congregarei contigo. Noemi, o teu povo vai ser o meu povo. O teu Deus, Noemi, vai ser o meu Deus. Que decisão maravilhosa! Mas para que essa decisão seja tomada, a pessoa tem que ter o quê? Humildade. Tem que cair a ficha, como lá no estado do Nação diz, tem que cair a ficha. Tem que, na verdade, eu não acredito em ninguém que não seja humilde, granjear um posto grande, seja na empresa. Deus só vai honrar se você for uma pessoa humilde. Sabe por quê?
Porque uma pessoa humilde, ela se sujeita a ordens. Você quer ver uma coisa? Para você ver se a pessoa é humilde dentro da igreja, o pastor dá uma ordem. É o seguinte: hoje nós vamos evangelizar, convoca a igreja, aparece meia dúzia. E cadê os outros? Na hora da festa está cheia, transbordando. Mas e na hora da peleja, na hora do trabalho, na hora de ganhar almas? Ele pode contar com alguém? Agora, se você tiver humildade, você vem: pastor, eu quero somar ao trabalho da obra do Senhor. Pastor, conta comigo, porque mesmo eu tendo dificuldade, eu quero estar do seu lado. Aonde você for, eu quero ir contigo, porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Deus procura mulheres comprometidas para poder fazer a obra de Deus. Deus procura homens comprometidos para poderem fazer a obra de Deus. Deus procura hoje jovens e adolescentes comprometidos com Deus, comprometidos ali usando princípios para poder fazer e atender o ID do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você sabia, você que está aqui nessa noite, você é um escolhido do Senhor? Vamos para a Bíblia? Lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 9, está escrito assim: ó, tu, a quem tomei desde os confins da terra, te chamei pelos teus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo. Para o homem e para a mulher: tu és a minha serva, a ti te escolhi e não te rejeitei. Aleluia. No próximo livro, livro de Jeremias, capítulo 1 e o versículo 5, o que está escrito ali? Pois é, ali no livro de Jeremias, capítulo 1 e versículo 5, do próprio Deus Pai falando para mim e para você, dizendo e apontando para mim e para você, dizendo o seguinte: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aleluia. Lá no livro de São João, capítulo 15, versículo 16, agora então não é mais Deus Pai, sim é Deus Filho. Jesus falando para mim e para você, dizendo o seguinte: não foi vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis em meu nome será feito e concedido pelo meu Pai que está no céu. Então confia nesse Deus que tem promessa para você. Lá no Salmo 46, versículo 1, o Senhor dizendo que Deus, Ele fala para mim e para você, dizendo: